Boa tarde a todos, meu nome é Juliano, sou professor de Filosofia aqui da Oficina do Estudante e vou trazer para vocês duas aulas acerca de René Descartes. A primeira das nossas aulas será acerca de um livro chamado Discurso do Método, Descartes, um livro importantíssimo para a história da filosofia, onde Descartes dá o que seria a gênese do método moderno, racionalista. O segundo livro que a gente vai trabalhar numa aula posterior será o livro chamado Meditações, em que esse livro Descartes problematiza a existência deste mundo, problematiza as certezas que nós podemos ter diante da dúvida, a existência do próprio sujeito e aponta um novo caminho para o rumo da ciência moderna. Tudo bem? Então nessa primeira aula, novamente o foco é o livro Discurso do Método. Bem, antes de tudo, é interessante notarmos o contexto em que Descartes está escrevendo. No século XVII, a Europa havia acabado de vivenciar o seu renascimento cultural. E além de vivenciar o renascimento cultural, passava por uma série de transformações, como por exemplo das reformas religiosas. Essas transformações colocavam em xeque os conhecimentos anteriores, vindos por exemplo da escolástica medieval, assim como retomavam em certa medida o conhecimento da filosofia grega, que tinha uma ampla valorização dos processos racionais. Descartes, buscando algumas certezas em meio ao turbilhão de conhecimentos que eram revividos nesse período, vai tentar estabelecer uma espécie de padrão, de verificação e buscar aquilo que pudesse ser regular na forma de se produzir ciência. O primeiro ponto que nós podemos elencar da filosofia presente no livro Discurso sobre o Método é a busca por uma unificação dos saberes. O que nós podemos entender por um método e por que isso intitula um livro? Veja, Descartes está buscando estabelecer o modus pelo qual a ciência é feita. Um método de fazer serviria para qualquer conhecimento, fosse na biologia, na física, na geografia, em quaisquer das áreas de conhecimento, nós deveríamos ter uma forma de método, um padrão que pudesse ser utilizado com eficiência para que verificássemos as evidências que encontramos e possivelmente estabelecer previsões com base na regularidade com que os eventos se sucediam. Pois bem, René Descartes apresenta então 4 etapas básicas do método filosófico. A primeira dessas etapas seria o método da evidência, ou seja, não podemos aceitar como verdadeiro qualquer argumento se ele não passar pelo crivo da razão, se ele não tiver um sentido e uma coerência. Todas as vezes que eu duvidar de um argumento que me é oferecido, de algum conhecimento que me for transmitido, eu devo suspender o meu juízo. Eu não vou nem negá-lo e nem afirmar esse conhecimento. Suspender o juízo significa colocarei minha razão alerta e farei uma pausa sobre o critério de verdade ou mentira. Após isso, eu devo analisar cada um dos elementos que me são apresentados. Esta é a fase de análise. Para poder analisar, eu preciso dividir todos os elementos com os quais estou trabalhando, que permita a mim ter uma certa acuidade sobre cada uma das partes. Se eu tiver que analisar o todo, vai ser muito mais difícil. Alguém que quer conhecer a floresta como um todo, formará conhecimentos generalizados e superficiais. À medida que eu adentrar cada uma das regiões dessa floresta e puder me debruçar, dedicar a minha atenção a cada uma das partes por vez, isso me permitirá ter uma seguridade. Isso me permitirá um olhar mais cuidadoso sobre essas partes e um conhecimento mais aprofundado. Após a divisão do conhecimento e a análise de cada uma dessas partes, eu tenho que fazer uma síntese, é a terceira fase, em que eu vou buscar reunir todos os elementos a que eu cheguei a resultados. E eu vou reunir esses elementos do mais simples até o mais complexo, ou seja, buscando cada uma das particularidades que encontrei e levando essas particularidades até uma generalização maior. Finalmente, após todos esses processos, eu vou para a última fase, que deve ser a da enumeração. Nesta fase, eu devo escrever em forma de relatório, verificando todas as possíveis omissões que eu possa ter cometido, verificando qual é, de fato, a coerência que os meus argumentos encontram e se houve algo que passou desapercebido.
Para exemplificarmos um pouco melhor esse método, podemos buscar o momento da ciência e perceber como é que os cientistas aplicam, de certo modo, o método cartesiano. Ainda que Galileu estivesse escrevendo poucas décadas antes mesmo de Descartes, o método pelo qual Galileu, por exemplo, enfatiza a defesa do heliocentrismo é muito mais próximo ao método cartesiano do que do método escolástico. Veja só, antes do modelo heliocêntrico, o modelo geocêntrico defendido pelos filósofos medievais escolásticos e que se pautava no modelo aristotélico-ptolomaico, defendia os seguintes argumentos para afirmar que a Terra era o centro do universo. O primeiro argumento seria a perfeição dos corpos. Então, Aristóteles afirmava que os corpos que estavam acima da Lua e contando juntamente a Lua eram corpos que tinham movimentos circulares, eram corpos formados por uma essência que lhes dava perfeição. Eram seres polidos, eram esferas polidas. A segunda atribuição da centralidade da Terra era a afirmação de que todos os corpos orbitavam a Terra. A Terra deveria ser o centro do universo, e em torno dela giravam o Sol, a Lua e os demais planetas. E, finalmente, que somente a Terra era um ser orbitado, e nenhum outro mais. No momento em que Galileu recebe esses argumentos, ele os coloca à prova. E ao desenvolver um telescópio para poder observar mais profundamente esses argumentos, direciona o seu telescópio durante 8 dias para investigar a Lua e percebe na Lua rugosidades, crateras. Essas crateras invalidam o argumento da perfeição dos corpos. Num segundo momento, ele aponta o seu telescópio para o planeta Júpiter e percebe em Júpiter a existência de luas. Era sinal de que nem todos os corpos orbitavam a Terra. Alguns corpos orbitavam também outros corpos, segundo o argumento invalidado. Finalmente, Galileu aponta o seu telescópio para Vênus. E através das sombras de Vênus, Galileu percebe que Vênus orbitava o Sol e não a Terra. Portanto, o terceiro argumento de que somente a Terra era orbitada também é invalidado. A partir de cada uma dessas evidências, o Galileu resolve reagrupá-las das mais simples até as mais complexas e chega à conclusão de que o modelo mais correto não é o modelo geocêntrico, mas sim o modelo heliocêntrico, dando mais razão aos estudos, por exemplo, de Nicolau Copérnico. Finalmente, Galileu escreve um livro chamado Sidereus Nuncius, que seria a mensagem do universo, onde ele descreve todas as suas comprovações, descreve todos os métodos e as fases pelas quais ele fez essas descobertas e reúne numa tese que é apresentada, por exemplo, para a Inquisição. Portanto, uma descoberta histórica tão importante como a refutação do geocentrismo passou ou assumiu um método muito semelhante ao que René Descartes descreve e sugere para todo mundo. A partir daí, outros cientistas utilizarão Darwin, Newton e uma série de outros mais. Moçada, esse texto, então, Discurso do Método, especialmente apresenta essas fases para a gente e demonstra a importância de se buscar um padrão e uma regularidade na forma de se investigar a natureza. Na próxima aula veremos, então, o livro Meditações. Obrigado.